Graça e paz, amados do Senhor, sejam bem-vindos à melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje está, assim, um primor, uma maravilha, está tremenda, está impactante. Mas não podemos começar a lição de hoje sem falarmos um pouquinho sobre a lição anterior, que foi uma lição também, assim, muito edificante. O título da lição foi Marcos, as obras do servo Jesus. E naquela lição eu separei 3 coisas que eu considero importantíssimas. Primeiro, nós vimos a dimensão das obras realizadas por Jesus Cristo. Jesus, ele veio para servir, e ele fez isso de 3 formas: pregando a palavra, curando enfermos e expulsando demônios, e ele perdoou pecados. Aí nós vimos também o impacto dessas obras na vida daqueles homens, dos homens daquela época. A Bíblia diz que muitos ficavam admirados, outros criticavam, outros demonstravam medo, outros ficavam perplexos e outros espantados. E nós finalizamos. E não poderíamos ter finalizado de outra forma. Porque diante de tudo que Jesus Cristo fez, da forma como ele serviu, ficou uma lição que eu considero a mais importante de todas. Não há impossíveis para o nosso Deus. Vou repetir, querido. Não há impossíveis para o nosso Deus. Aleluia! Então, você vê que a lição passada está atrelada à lição atual. Então, antes de começar essa lição, dá um pause aí, vai lá, acesse o vídeo passado, estude novamente e você vai ter uma melhor compreensão do que o comentarista quer passar para nós, ok? E aproveita. Assina o nosso canal, se está te abençoando, seja um missionário, seja um evangelista, compartilha o vídeo com os teus amigos, com os familiares, com os colegas da igreja, seja uma boca profética, no nome de Jesus, deixa o Senhor te usar. Então vamos para a lição atual. O título da lição atual é Marcos, o servo termina a sua obra. O texto bíblico básico, ele é assim um fenômeno. É um texto poderosíssimo que está em Filipenses, capítulo de número 2, versículo do 5 ao 11. É um texto conhecido, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto áureo, ele se encontra em Marcos 16, 19, que diz: ora, Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e sentou à direita de Deus. Eu vou lembrar de novo a você que nós temos o subsídio para o estudo diário. São textos que são colocados de segunda a sábado para que você possa ler, estudar e memorizar. São importantes porque eles estão diretamente ligados à lição. Então, se você conseguir compreender esses textos, o ensinamento, a mensagem que Jesus quer passar para você, vai ficar mais fácil de entender. Então, leia lá, não deixe passar nada, por favor. Temos objetivo? Sempre temos objetivo nos nossos encontros. E para essa lição, o primeiro objetivo é entender que Jesus concluiu de modo ou de maneira excelente a obra que lhe fora proposta. Veja que ele concluiu de maneira
excelente. Segundo, compreender que, como servos de Cristo, somos participantes da grande comissão deixada por Ele. E temos que considerar também as razões pelas quais devemos dar continuidade à obra que Cristo ele nos confiou. A lição é legal porque no decorrer dela você vai perceber a importância de concluir aquilo que se começa em qualquer dimensão da existência. E isso se você quiser ter uma vida genuína e produtiva. O livro de Marcos, nós podemos dividir ele em duas partes. A primeira, o evangelista, ele destaca as muitas obras que Jesus ele realizou, e isso vai do capítulo 1 ao capítulo 11. E segundo, ele vai concluir as obras do servo, do capítulo 11 ao capítulo 16. Agora, os 6 últimos capítulos do livro foram dedicados à última e cruciante semana do Salvador. Essa porção do texto sagrado vai nos mostrar que Jesus não apenas começou, mas também terminou de maneira resoluta a sua obra como servo de Deus. Nesses últimos capítulos, a partir do 11, estão episódios ali que são marcantes para nós. Então nós vemos ali, a partir do 11, a entrada de Jesus em Jerusalém, nós vemos a purificação do templo, capítulo 11, nós vemos a resposta às perguntas dos seus oponentes, capítulo 11 e 12, nós vemos a última ceia, capítulo 14, vemos também ali o seu julgamento e a crucificação, capítulo 14 e capítulo de número 15, vemos o sepultamento e a ressurreição, capítulo 15 e 16, e vemos a comissão dada aos discípulos e, por fim, a sua ascensão e exaltação, capítulo de número 16, versículo 14 ao versículo 20. Eu quero começar com uma frase que é muito comum nos nossos dias. Missão dada é missão cumprida. Porque o servo, ele cumpriu a sua missão. Isaías profetizou que o Filho de Deus, na forma de servo sofredor, morreria para a remissão do pecado humano. Isaías 53, leia esse texto, no nome de Jesus. Aí João Marcos agora, ele vem registrar o cumprimento deste vaticínio ao destacar o sofrimento de Jesus do Getsêmani ao Calvário. Então veja, o Salvador, ele foi traído e vendido pelo preço de um simples escravo, 30 moedas de prata. Morreu como morriam os malfeitores. Com este relato, o evangelista, ele deixa claro para todos nós que o servo sofredor morreu em nosso lugar. Pendurou os nossos pecados no madeiro, levou sobre si as nossas dores, nos sarou por suas pisaduras e nos trouxe também a paz. Glória a Deus por isso, meu irmão. Agora, Jesus, sabendo que ele voltaria ao céu logo após a consumação do plano de redenção da humanidade no Calvário, o que Jesus faz? Ele vai preparar pessoas, ele vai preparar discípulos. Então ele convoca os discípulos e ele comunica a estes homens o evangelho. Jesus faz questão de treiná-los pessoalmente. O Salvador, se você já leu o livro de Marcos, você vai lembrar agora que o Salvador iniciou a sua obra chamando 4 homens para serem seus seguidores. Marcos capítulo 1, a partir do verso 16, que diz: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão, André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores
de homens. Então, eles, deixando a rede, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram e seguiram a Jesus. Eu acho esse texto aqui um texto tão importante, tão bacana, porque ele mostra para nós que o Senhor Jesus não convocou pessoas, homens ociosos para serem os seus discípulos. Antes, ele chamou homens que estavam imbuídos de muita responsabilidade e em pleno exercício dos seus ofícios. Quando foram convocados, Simão e André estavam lançando as redes. Tiago e João, filho de Zebedeu, estavam consertando as redes. E Levi, que é Mateus, filho de Alfeu, exercia o seu trabalho na alfândega, Marcos 2, versículo 14. Então, que fique claro hoje aqui que Jesus não tem parte com preguiçosos. Não tem. Graças a Deus que ele não tem. E aí depois que ele chama esses homens e os prepara, ele deixa uma missão. E essa missão, é claro que ela se estende a todos nós hoje que somos a igreja. A ordem dada por Jesus no final do Evangelho de Marcos, conhecida por todos nós como a grande comissão, cumpria alguns propósitos. Primeiro, fazer com que o plano de salvação da humanidade fosse anunciado a todas as nações e a toda criatura. Além disso, o grande comissionamento teve por objetivo encorajar os discípulos a darem continuidade à missão que Jesus começou e ampliá-la, tornando ela absolutamente global. O cristianismo, então, ele tinha que ser uma fé realmente universal, no sentido de estar disperso por todo o mundo, ou pelo mundo inteiro. Por isso que no capítulo de número 16, no final, ele diz assim, disse-lhes, ou seja, Jesus falando aos discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre o enfermo e eles vão ser curados. Detalhe, o primeiro chamado de Jesus aos discípulos foi para que eles pregassem as ovelhas perdidas da casa de Israel, nas cidades, aldeias da Judéia e da Galiléia. Isso você vai ver em Marcos capítulo de número 1, versículo 38 e 39. Lucas 10, de 1 a 8. Em Marcos 16, o que nós lemos, a comissão agora ela é ampliada. Ou seja, o evangelho deveria ser pregado a todo mundo. E isso é que eu chamo de uma ordem desafiadora. Agora, tem detalhes aqui que são cerejas do bolo. Por exemplo, quando nós lemos ide por todo mundo, como está escrito aqui, nós imaginamos quase que imediatamente os discípulos andando por cada faixa do globo terrestre anunciando o evangelho. E pelo fato de muitos acreditarem que esse verso é um apelo ao alcance de toda a extensão geográfica do planeta, fazendo disso um conceito irretorquível, alguns acabam por utilizar esse versículo como uma desculpa para a impossibilidade de evangelizar. Ou seja, poxa, é impossível para mim evangelizar o outro lado do mundo. É impossível para mim evangelizar uma outra cidade. Estou dando exemplos aqui. É impossível para mim evangelizar outra cidade. Eu moro aqui. Eu moro aqui. Como é que eu vou evangelizar na África? Como é que eu vou evangelizar na Coreia? Como é que eu vou evangelizar na janela 10 por 40? Como é que eu vou evangelizar no Recife, no Ceará?
São desculpas, né, para a impossibilidade de cumprir a grande comissão. Porém, quando nós lemos essa versão bíblica, ou melhor, quando nós lemos esse texto numa versão bíblica holística, né, em busca de um entendimento integral dos fenômenos, nós entendemos melhor essa expressão. A versão King James, por exemplo, ela diz assim, e é uma versão poderosíssima: enquanto estiverem indo pelo caminho, ou seja, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Essa versão, essa tradução, ela nos faz entender melhor esta ordem. Ela é uma ordem mais ampla do que se imagina. O discípulo não deve ir pregar, mas sim ir pregando. Olha a diferença. Ele não deve ir pregar, ele deve ir pregando. Enquanto ele anda, ele está anunciando. Ou seja, ainda que a maioria dos crentes não possam ir aos confins da terra anunciar o evangelho, todos nós podemos e devemos individualmente anunciar a mensagem enquanto caminhamos pelo mundo dia a dia. Então, se você vai na padaria, há uma possibilidade de você anunciar o evangelho. Se você vai à escola, no caminho, você vai encontrar pessoas e há a possibilidade de você anunciar. Se você vai para o trabalho, há essa possibilidade também. Aonde você estiver, existe a possibilidade de você, enquanto está andando, estar fazendo a obra de Deus. Essa é a ideia do texto. Então não existe mais justificativa. Sacode a poeira aí, meu irmão, no nome de Jesus. E quando você estiver andando pelo caminho, faça a obra do Senhor. Agora tem duas respostas possíveis aqui também. É preciso destacar nesse ponto algo que eu considero também muito importante, que nós não fomos chamados para convencer pecadores. E aí é um outro problema, né? Nós fomos chamados para anunciar as boas novas da salvação, ou de salvação a toda criatura. O dever de convencer não é meu e nem seu. Nós falamos e quem vai convencê-los é o Espírito Santo do Senhor. Porém, antes de ascender aos céus, né, além de comissionar aqueles homens, Jesus os preparou para dois possíveis resultados da obra evangelizadora. Ele disse aqui, como está no texto, olha, quem crer vai ser batizado. Mas vai ter aqueles que não querem. E aos que não querem, condenação. E aí ele vai mais além, Jesus, porque ele vai dizer assim, os sinais seguirão os que crerem. Bom, se os sinais ele segue aos que crê, pressupõe-se que é imperativo estar fazendo o quê? Caminhando, meu irmão. Está caminhando, pois ninguém segue quem está parado. Você já viu alguém seguindo alguém parado? Ou, em outras palavras, significa dizer que só vivenciaremos as maravilhas, os sinais e os prodígios se nós estivermos andando com Cristo e por Cristo. E isso, né, se dá de duas formas, ou seja, por intermédio da igreja, que somos nós, o evangelho é pregado aos ouvidos e aos olhos do mundo. De que forma isso acontece? Primeiro, nós temos o texto de Romanos 10 que diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha aí. Pelo ouvir. Uma maneira de o evangelho ser pregado, pelo ouvir. E pelos olhos, Atos dos Apóstolos, naquela passagem daquela pessoa enferma que estava na porta do templo, e que diz assim, e todo o povo, né, o viu andando e louvou ao Senhor. E conheciam-no, pois ele
estava sentado à porta do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombros pelo que lhe aconteceu. Ou seja, no momento em que os homens de Deus, profetizam a cura e aquele homem ele é curado, as pessoas que viram ficaram impactadas com aquilo e com certeza muitas daquelas pessoas se converteram ao Senhor. Então, nós fomos chamados para pregar aos ouvidos e aos olhos. Todos os sinais descritos aqui em Marcos 16, com exceção, é claro, da ingestão de veneno, ele vai encontrar paralelo nos textos bíblicos. Por exemplo, expulsar demônio, nós temos em Marcos, mas também nós temos em Atos dos Apóstolos. Falar em línguas, nós temos em Atos e nós temos também em 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14. Ser picado por serpente, não sofrer dano algum, também está em Atos capítulo 28. Curar enfermos, Atos e toda a Bíblia está cheia dessas manifestações poderosas de Deus. Então veja que a Bíblia ela se completa. Aí o que acontece? Jesus vai, sabendo que ele não vai ficar por muito tempo aqui, ele prepara os seus homens, prega a eles o evangelho, capacita aqueles homens, forma aqueles homens na escola dele mesmo, do próprio Cristo, e aí Jesus está indo embora. Marcos ele vai terminar a sua narrativa apresentando o Cristo ressurreto, que, na verdade, continua a guiar os seus discípulos na missão inicial do primeiro capítulo. Ou seja, além de Jesus apesar de Jesus ter ido, ele continuou com os discípulos, não só com os discípulos, mas conosco que somos a igreja. O último versículo do Evangelho de Marcos serve de alento, para todos nós, porque diz assim, e eles tendo partido pregaram a todas as partes, cooperando com eles, quem estava lá? O Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor estava com eles ainda, depois de ter partido, ele continuava na pessoa, com o corpo glorificado, confirmando a sua palavra por meio de sinais que o acompanhavam. Jesus, o servo, mesmo tendo então consumado a sua obra, ainda coopera com os seus discípulos e confirma o seu trabalho com sinais sobrenaturais. A única certeza que nós temos, e graças a Deus por isso, é que a presença dele, aleluia, está com a igreja. O texto de Marcos 16, que encontra paralelo com Mateus 28, 20, que diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os dois evangelistas afirmaram que a presença de Deus ela é real na vida dos seus servos. E não seria possível, irmãos, cumprir essa missão espiritual sem a presença do Espírito Santo. Não seria possível enfrentar as hostes espirituais da maldade sem a força do Espírito Santo. Não seria possível vencer os demônios, sem o poder do Espírito Santo, sem a presença sublime de Cristo em nós. Então, nessa missão, nós podemos estar certo de uma coisa: não estamos só. A igreja não foi deixada ao léu quando o Senhor partiu. Não. O soberano Emanuel nos acompanha, nos sustenta e nos encoraja dia após dia, graças a Deus. Se o servo mostrou aos seus primeiros irmãos o caminho a ser percorrido, hoje o Senhor ressuscitado nos dá força necessária para caminharmos nele. Há também de destacar aí, no entanto, que a presença de Cristo em nós, irmãos, não é sinônimo de ausência de adversidade.
Tem muita gente enganada, e aí depois fica frustrada, e aí depois abandona a Cristo, porque acha que no momento em que aceitaram Jesus não vão passar por mais dificuldades. Isso não é uma verdade. A Bíblia fala em João 16, o Senhor dizendo, ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Outra coisa que o Senhor nos deixou foi a autoridade que há no seu nome. Os sinais miraculosos descritos em Marcos, capítulo 16, no finalzinho aqui, né? Esta declaração ela é muitíssimo poderosa. Procede, na verdade, da fonte aonde emana todo o poder e autoridade. Ele diz assim, Marcos 16, em meu nome, Jesus falando, em meu nome, tudo isso vocês farão, mas é em meu nome. Esta declaração simples, né, nos revela, na verdade, que nós, como igreja, agimos por Cristo. Ou seja, é como se ele tivesse, na verdade, nos dado uma procuração. O que é uma procuração? É um documento pelo qual uma pessoa, ela nomeia alguém da sua confiança para que em seu nome, né, ela possa assinar documentos em determinadas situações que ela não possa estar presente. Ou seja, Jesus nos deu, ou deu à igreja, esta procuração. Ou seja, ele nos deu autoridade para agir dentro dos limites legais conferidos nesta procuração. Temos assim, então, podemos até dizer, jurisdição em nome daquele que nos concedeu. Para fazer o quê? Para fazer a obra de salvação, para batismo no Espírito Santo, para adoração. Nós temos essa autoridade, nós temos esse poder para as boas obras, para lutar contra o mal, na pregação do Evangelho, nas curas, no louvor, na oração, em todas as coisas. Temos essa autoridade. Contudo, aqueles que usam o nome de Jesus de maneira ilegal receberão sua condenação pelo feito ilícito. E aí nós não podemos vacilar. Mateus 7, 21, portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome, nós curamos no teu nome. E eu vos lhe direi, diz a palavra do Senhor, disse o Senhor Jesus Cristo, abertamente ainda diz a palavra, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Por quê? Porque usou essa autoridade, esta procuração de maneira ilícita. Então, cuidado, no nome de Jesus. Aí o comentarista vai falar sobre a exaltação do servo Jesus. O servo sofredor consumou a sua obra, seu sacrifício foi aceito definitivamente. Assim, da mesma forma soberana como ele entrou no mundo, ele saiu, ou seja, ele subiu aos céus, Mateus 16, 19. Então, ao ser recebido no céu, ele senta à direita de Deus. O Salvador foi entronizado e exaltado sobremaneira. O seu nome foi posto acima de todo nome. Todo poder lhe foi conferido. E um dia, aleluia, um dia ele vai voltar com toda essa autoridade para buscar a sua noiva. A ascensão, ela vai nos confirmar a exaltação de Cristo. Atesta, na verdade, a promessa do seu retorno, porque diz, da mesma maneira como ele foi visto subindo, ele vai voltar um dia. O Evangelho de
de Marcos e a carta de Filipenses, elas se harmonizam ao apresentar Jesus como o servo que concluiu a sua missão. Eu quero terminar hoje, dizendo que Marcos ele encerra a sua narrativa enfatizando que Cristo começou e terminou a sua obra como servo.